Você já chegou ao fim de um dia tão pesado que nem as palavras saíam? Um dia em que o cansaço não era só do corpo, mas da alma inteira. Um dia em que você sorriu para fora, mas por dentro estava pedindo socorro em silêncio. Se você está aqui agora, nesta noite, eu preciso te dizer uma coisa antes mesmo de começarmos a orar. Deus não está surpreso com o que você está sentindo. Ele te viu chegar até aqui. E há algo precioso que Ele quer te revelar esta noite. Algo que vai transformar completamente a forma como você vai fechar os olhos e descansar com paz. O louvor tem esse poder extraordinário. Não estou falando de música ao fundo, de algo que toca enquanto você faz outra coisa. Estou falando daquele louvor que nasce do lugar mais fundo do seu ser, que sobe quando tudo ao redor está caindo. A Bíblia nos diz no Salmo 105, verso 2, cantai a Ele, entoai louvores a Ele, proclamai todas as suas maravilhas. Esse versículo não é só sobre cantar, é sobre escolher lembrar do que Deus já fez, mesmo quando o dia de hoje foi difícil. É sobre um louvor que não depende de como você está se sentindo agora, mas de quem Deus sempre foi e sempre será. O louvor não muda apenas o ambiente ao redor. Ele transforma algo muito profundo em você. Esta noite, antes de fechar os olhos, você vai descobrir que mesmo nos dias mais difíceis, há uma força linda que nasce quando decidimos louvar a Deus de verdade. Escreve aqui embaixo como foi o seu dia hoje. Foi leve ou pesado? Deixa nos comentários. Sua resposta honesta é o primeiro passo para essa oração. Você sabe o que é louvar a Deus não porque as coisas estão bem, mas porque Ele é bom? Essa é a pergunta que quero deixar no seu coração agora. Na Bíblia há uma história que me toca toda vez que leio. Paulo e Silas foram presos por obedecer a Deus. Foram espancados, acorrentados e lançados na cela mais escura da prisão, sem conforto, sem justiça, sem resgate algum. Se alguém tinha motivo para reclamar, eram eles. Mas o que a Bíblia nos diz é surpreendente. Em Atos 16, verso 25, lemos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e entoavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Isso sempre me impressiona. Meia-noite, não depois de um milagre, a parte mais escura da noite, com corpos machucados e portas bem trancadas. E ainda assim, eles cantaram. Eles não louvaram porque se sentiam bem. Louvaram porque Deus é bom. Não esperaram as correntes caírem para adorar. Adoraram com as correntes no lugar. E há algo que muitos esquecem. O louvor deles não era em silêncio. Os outros presos ouviam. Quando você louva a Deus nos momentos difíceis, as pessoas ao redor percebem. O seu louvor se torna um testemunho, antes mesmo de você dizer uma palavra. E então veio o milagre. A terra tremeu, as portas se abriram e as correntes caíram. Mas perceba, o louvor veio antes da libertação. É assim que Deus frequentemente age. O louvor prepara o terreno para o que Ele está prestes a fazer na sua vida. Você já louvou a Deus em meio a uma situação difícil? Como foi essa experiência? Escreve nos comentários. Seu testemunho pode encorajar alguém aqui. Louvar a Deus quando a vida dói não é fácil. Vai contra tudo o que sentimos. O impulso natural é se fechar, ficar em silêncio e focar no que está errado. Mas a Bíblia nos mostra um caminho completamente diferente. Abacuque entendeu isso de forma profunda. Ele olhou ao redor e viu perda, incerteza e medo por todos os lados. E ainda assim tomou uma decisão muito corajosa. Em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, lemos: ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, ainda que a oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Você ouviu aquela palavra? Ainda assim, tudo ao redor gritava desespero. Mas ele escolheu a alegria. Isso não é negação da dor. Isso é fé viva. É dizer, Deus, ainda não vejo a resposta, mas confio em você. É esse tipo de louvor que nos transforma por dentro. O louvor não finge que a dor não existe. Ele se recusa a deixar que a dor seja a voz mais alta do quarto. E quando louvamos assim, algo poderoso acontece.
a presença de Deus se aproxima de nós. A Bíblia nos diz que Deus habita no louvor do seu povo. Quando louvamos, não estamos informando a Deus o quanto Ele é grande. Ele já sabe. Estamos nos lembrando disso. Por isso, os momentos de louvor puro importam tanto. Louvor misturado com pedidos. Apenas louvor. Apenas dizer, Deus, você é bom, fiel e digno. Esta noite, o que você vai escolher louvar, mesmo sem ver a resposta ainda? Deixa aqui uma palavra de fé nos comentários. Pode ser só uma palavra. Agora vamos orar juntos. Deixa eu orar com você e por você nesta noite. Senhor Deus, eu venho diante de você com um coração humilde e agradecido. Paro agora para te reconhecer e te honrar. Antes de pensar nos meus problemas, nos meus planos ou nas minhas preocupações desta noite, escolho levantar meu coração em louvor. Te louvo não porque tudo na minha vida está perfeito, mas porque você é bom, fiel e digno de toda a honra. Pai, você vê tudo o que estou enfrentando. Você conhece os desafios que pesam na minha mente e os bardos que carrego quietinho no meu coração. Há dias em que me sinto forte e confiante, e há noites como essa, em que me sinto cansado e sem certeza do próximo passo. Mas hoje à noite, Senhor, escolho te louvar em toda a estação da minha vida. Quando as coisas vão bem, te louvo com alegria. Quando tudo parece confuso ou muito doloroso, ainda assim te louvo, porque você permanece o mesmo. Senhor, me ajuda a lembrar de todas as vezes que você já abriu um caminho para mim quando não havia caminho. Houve momentos em que eu não sabia como seguir em frente e você me carregou. Houve dias em que minhas forças se esgotaram, mas as suas nunca falharam. Você abriu portas que eu jamais conseguiria abrir sozinho. Você me protegeu de coisas que eu nem cheguei a ver. Por cada bênção escondida e por cada oração respondida, eu te digo do fundo do coração: obrigado, Senhor. Pense em algo que Deus já fez por você que você nunca esqueceu. Escreve aqui nos comentários um versículo, uma palavra, um testemunho. Quero ler. Pai, me ensina a te louvar não só depois da vitória, mas antes dela. Quando ainda estou esperando, me ajuda a confiar em você. Quando não entendo, me ajuda a crer que você age nos bastidores da minha vida. Que o louvor suba do meu coração, mesmo quando a situação ainda não mudou. Senhor, trago meus medos agora. O medo do futuro, da minha família, da minha saúde, do meu trabalho e das minhas finanças. Entrego tudo isso em suas mãos esta noite. Me recuso a deixar que o medo silencie meu louvor. Substitua minha ansiedade pela sua paz perfeita, que vai além do entendimento humano. Pai, quando a decepção tentar se instalar, me lembra das suas promessas eternas. Me ajuda a erguer os olhos acima das circunstâncias e fixá-los em você, maior que qualquer obstáculo. Molde o meu coração para que o louvor vire o meu estilo de vida, não só um momento passageiro. Que a gratidão preencha meus pensamentos e me ajude a notar bênçãos desta noite. O ar nos pulmões, a força para atravessar mais um dia, as pessoas ao meu lado. Pai, entrego esta noite completamente a você. Entrego meus pensamentos, minhas reações, meus planos e minhas expectativas. Eu confio em você com o que não consigo controlar. Coloco minha vida nas suas mãos e escolho te louvar não importa o que vier pela frente. Obrigado por me amar, me guiar e nunca me abandonar. Obrigado por ouvir esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração esta noite, escreve aqui: eu te louvo, Senhor. Que essa declaração seja a última coisa que seu coração diz antes de dormir. Compartilha essa oração com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até amanhã. Deus te abençoe.